Abra sua Bíblia no texto que foi escolhido. Salmos 78. É um texto bem conhecido. Salmos 78. Amém? E aí nós vamos ler o versículo 7. Para que pusesse em Deus a sua esperança, e não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. E que não fosse uma geração que nem seu pai, geração rebelde, cujo coração e o espírito não foi fiel para com Deus. E aí eu pergunto, quantas crianças aqui amam o Deus das gerações? Levante a mão. Amém. Eu quero falar para vocês o que o Deus das gerações deseja que você, criança, faça. Eu quero falar para vocês o que o Deus das gerações deseja que você, criança, faça. Amém? E a primeira coisa que eu quero dizer, que nós servimos um Deus que ama as próximas gerações. Eu quero dizer para os pais que Deus ama as nossas próximas gerações. Uma das expressões mais lindas do Antigo Testamento é quando Deus se manifestava e Deus dizia: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Essa expressão é muito forte. Deus estava dizendo: eu sou Deus dos pais, eu sou Deus dos netos, eu sou Deus dos filhos. O desejo do meu coração é que a voz de Deus se manifeste lá dentro da minha casa, dizendo: Jean, eu sou o teu Deus, mas continuo sendo Deus do teu filho Jessé, vou continuar sendo Deus de todos os teus netos, vou continuar sendo Deus de toda a tua geração. Amado, que a voz de Deus se manifeste também lá dentro da tua casa, dizendo: eu sou o teu Deus, mas continuo sendo Deus dos teus filhos, e continuo sendo Deus de toda a tua geração. Esta palavra é uma palavra liberada sobre a tua família. Nós não criamos filhos para povoar o inferno. Nós criamos filhos para povoar o céu. O céu é o destino de toda a nossa geração. Eu tenho visto de forma muito clara o quanto o inimigo tem lutado contra a próxima geração. Eu tenho observado, eu sou da área da educação, e tenho visto na minha vivência o quanto famílias estão sofrendo pelos ataques espirituais que têm ocorrido, não em jovens, mas em crianças e adolescentes. Às vezes nós achamos que o diabo só vai atacar os nossos filhos quando eles entrarem numa faculdade. Isso é mentira. O diabo, se tivesse essa liberdade, ele tragava os nossos filhos desde o ventre. O diabo tem fúria contra a nossa próxima geração. Mas por outro lado, sabe o que eu estou vendo? Por onde eu estou indo? Deus levantando uma geração de pais e mães, uma igreja forte e dizendo: nós não iremos perder a próxima geração. Por isso que esses congressos são muito importantes. Por isso que o ministério infantil de uma igreja é muito importante. Por isso que quando nós congregamos numa igreja, que o pastor abre as portas para a próxima geração, nós temos que valorizar muito. Por quê? Porque essa postura diz: nós não estamos somente interessados em vocês, nós também estamos interessados em seus filhos.
Nós não estamos somente interessados nos teus filhos, nós estamos interessados nos teus netos, nós estamos interessados em alcançar toda uma geração. É um privilégio ver os nossos filhos servindo a Jesus. E o que Deus espera da próxima geração? O que Deus espera de você, menino e menina que está aqui? Primeira coisa que eu entendo, Deus espera que você ame a palavra de Deus. Quantas crianças aqui amam a palavra de Deus? Levante a mão. Nós devemos amar a palavra de Deus. No Salmo 119, e versículo 97 diz assim: como eu amo a tua palavra. É uma declaração do salmista dizendo: eu amo muitas coisas. Eu posso amar um parque de diversões, eu posso amar ganhar um presente, eu posso amar, ganhar um lanche, eu posso amar ganhar um brinquedo. Mas o salmista Davi disse: tudo isso é bom, mas eu também amo a tua palavra. Deus deseja que você, criança, ame a palavra de Deus. O próprio salmista falou: eu guardo a tua palavra no meu coração. Sabe por quê? Porque eu decidi não pecar contra ti. E agora eu quero falar para os pais. A maior herança que eu posso deixar para os meus filhos não é um brinquedo. A maior herança que eu posso dar para o meu filho não é uma bicicleta, não é um computador, não é um celular. A maior herança que eu posso deixar para o meu filho é a palavra de Deus. O maior presente que eu posso deixar para a próxima geração é a palavra de Deus. E que os pais possam dizer: Senhor, como eu amo a tua palavra. Que nós possamos entender que as verdades desta palavra devem ser ensinadas para a próxima geração. O Salmo 78 fala sobre isso. Nós não encobriremos aos nossos filhos. Nós não deixaremos escondidos para os nossos filhos. Mas teremos uma atitude. Nós vamos contar para os nossos filhos a força do Senhor e as maravilhas que Ele fez. O que significa? Eu não vou negligenciar os meus filhos. Eu vou contar para os meus filhos quem é Deus e o que Ele faz e o poder de Deus. Esse salmo fala sobre isso. Fala que nós, pais, devemos conduzir os nossos filhos a amar a palavra de Deus. Às vezes observo alguns pais que dão tudo para os filhos, mas esquecem de dar o principal, o conhecimento da palavra de Deus. Que Deus desperte as nossas vidas e levante uma geração de pais apaixonados pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. Que nós possamos contar para os nossos filhos quem é Deus e o que Ele fez nas nossas vidas. Então, o Deus das gerações deseja, criança, que você ame a palavra de Deus. Uma outra coisa que eu entendo, que Deus dessas gerações, que o Deus das gerações deseja, é que você, além de amar a palavra de Deus, aprenda o poder da oração. Nossa, falar de oração para as crianças, sim, é muito importante falar de oração para as crianças. Porque orar é falar com Deus. Orar é se relacionar com Deus. Há um poder tremendo quando a criança ora. Há um poder tremendo quando a criança entende que a oração é relacionamento com Deus. Então, criança, Deus deseja
que você seja amigo dele. Deus deseja que você seja amigo dele. E Deus criou a oração para que nós pudéssemos conversar com Deus. Mas orar não é só falar com Deus. Orar também é ouvir a voz de Deus. Deus deseja falar com as crianças. Deus deseja falar com os nossos filhos. Deus deseja se relacionar com as próximas gerações. Quem não conhece a história de Samuel? Samuel, foi uma criança que servia a Deus na infância. E quando ele estava lá no templo dormindo, ele ouviu uma voz. Fala, Samuel. Não, a voz foi: Samuel, Samuel. Então primeiro Deus falou com Samuel. E ele não entendeu aquela voz. Ele foi até Eli. E então Eli disse: olha, da próxima vez responda, fala que o servo ouve. E eu pergunto para as crianças nessa noite: quantos querem ouvir a voz de Deus? Levante a mão. Deus falou com Samuel quando ele era criança. Deus pode falar com esta geração. Então aprenda a orar. Agora também quero falar com os pais. Ninguém ora pelo filho como um pai e uma mãe ora. Jamais nós podemos esquecer o poder da oração e da declaração das bênçãos sobre as próximas gerações. O que eu quero dizer para você nessa noite, papai e mamãe: levante muros de proteção espiritual sobre os seus filhos. Ore como você nunca orou. Porque quando nós oramos, Deus trabalha a favor dos nossos filhos. Ore de forma constante. Porque quando nós oramos, Deus trabalha no coração dos nossos filhos. Outra coisa que eu queria falar: o que Deus deseja que você, criança, tenha ou experimente, além de amar a palavra de Deus, além de orar e falar com Deus, Deus deseja que você tenha uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Sim, Deus deseja que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5 e versículo 18, existe uma ordem, uma recomendação: seja cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para os pais: não existe um Espírito Santo adulto, um Espírito Santo adolescente e um Espírito Santo kids. Não. O mesmo Espírito Santo que trabalhou na minha vida tem o maior prazer de trabalhar na vida do meu filho. O mesmo Espírito Santo que trabalha no meu coração tem o maior prazer de trabalhar no coração do meu filho. O seu filho pode ser cheio do Espírito Santo. Você, criança, pode ser cheia do Espírito Santo. Você, menino, pode ser cheio do Espírito Santo. Há algumas palavras que declaram sobre essa geração. Tem gente que diz: o que vai ser da igreja no futuro? Está se levantando uma geração fraca. Está se levantando uma geração sem compromisso. Está se levantando uma geração fria. Está repreendido em nome de Jesus. Está se levantando uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Está se levantando uma geração forte em Deus. Está se levantando uma geração que viverá maiores experiências do que nós. Os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo de Deus.
Quantos pais creem nesta verdade? Levante a mão e declare sobre o seu filho: o meu filho, a minha filha será cheia do Espírito Santo de Deus. Deus deseja, o Deus das gerações deseja que os nossos filhos tenham experiências com o Espírito Santo de Deus. Eu lembro de quando eu voltei de Portugal, meu filho nasceu lá, e nós fomos assumir uma igreja no Brasil. E um dos primeiros cultos, houve uma grande manifestação do Espírito Santo de Deus. E o meu menino nunca tinha visto aquilo. Ele tinha uns 5 anos de idade. Eu lembro que ele se assustou, irmãos, e veio correndo, assustado, e perguntou: papai, o que é isso? E eu falei para ele: olha, isso é a presença do Espírito Santo. Não tem quando aquele culto que parece que a igreja subiu, o céu desceu. Acontece aqui também, né? Aquele culto cheio da presença de Deus. E aí os irmãos choravam, batiam palmo, davam glória a Deus alto. E ele se assustou. E eu falei: não, olha filho, isso aí é assim mesmo. Quando o Espírito Santo desce, tem irmão que chora, tem irmão que se alegra, tem irmão que bate palmo. Não se assusta, eu falei para ele. E quando eu disse não se assusta, eu disse assim: não se assusta, que é bom. Eu falei para ele: não se assusta, que é bom. E quando eu disse isso, ele olhou para mim, tinha 5 aninhos de idade, ele olhou para mim e falou: papai, se é bom, eu também quero. Se é bom, eu também quero. Os nossos filhos devem ser apaixonados pela presença do Espírito Santo de Deus. Os nossos filhos precisam continuar a amar a manifestação da presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio. E eu falei para ele: então tá, nós oramos. Pastor sempre é o último a sair da igreja. Quando eu cheguei em casa, eu fui no quarto dele, eu vi que ele já estava dormindo. Mas no outro dia, segunda-feira, de manhã, estava muito calor na nossa cidade. As portas e as janelas da casa estavam tudo abertas. E ele estava, crianças, lá no quarto dele, brincando com um carrinho. E lá da cozinha, a gente ouvia ele dizendo: Jesus, eu te amo. Lá do quarto, ele brincando com os carrinhos, ele dizia: Jesus, tu é lindo. Amados, eu senti que os céus queriam se movimentar dentro da minha casa. Eu senti que os céus queriam se movimentar dentro da minha casa. E eu quero dizer para você, papai e mamãe que está aqui, é tempo dos céus se movimentarem dentro da nossa casa. Precisamos ter barulho do céu, movimento do céu, cheiro do céu. Há muitas famílias cristãs que não tem mais barulho do céu. Tem barulho de confusão, barulho de palavrão, barulho de tantas coisas. Vamos parar com isso. A nossa casa precisa ser um lugar onde os céus se movimentam. E eu senti que os céus queriam se movimentar lá dentro da minha casa. E nós começamos a orar. E lá do quarto, o meu menino dizia: Espírito Santo, tu é lindo. Espírito Santo, tu és bom. Se tu és bom mesmo, entra por essa janela. E quando ele falou, entra por essa janela, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, com evidências de falar em línguas. O Espírito Santo também é para os nossos filhos. Os nossos filhos podem ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Os nossos filhos podem ter uma experiência extraordinária com o Espírito Santo de Deus. Quantos creem nisso? Vai anotando aí, criança. O Deus das gerações deseja que você, criança, ame a palavra. Ore, fale com Deus. Tenha uma experiência com o Espírito Santo. E o outro ponto é
que seja amigo de Jesus. Quantas crianças aqui são amigos de Jesus? Levante a mão. Jesus chegou para os seus discípulos e dizem: a partir de agora, vocês não são mais os meus servos. Preste atenção. A partir de agora, vocês são os meus amigos. Ter Jesus como amigo é algo extraordinário. Tem gente que tem amigo lá na escola, né? Não tem problema nenhum. Tem gente que tem amigo aqui na igreja, não tem problema nenhum. Isso é muito bom. Mas mais extraordinário é você ter Jesus como teu amigo. Jesus deseja ser o teu amigo. Jesus deseja, preste atenção, encher o teu coração. E Jesus deseja brilhar no teu coração. Jesus deseja brilhar no teu coração. Jesus deseja ser o teu amigo e preencher o teu coração. Quando nós temos Jesus como amigo, preste atenção. Jesus disse: eu provei que sou amigo de vocês, porque eu morri por vocês lá na cruz. Cada gota do sangue de Jesus derramado lá na cruz, ele estava dizendo: eu amo vocês e quero ser amigo de vocês. Jesus deseja ser o nosso amigo. Mas olha que interessante. Deus deseja que você, criança, ame a palavra de Deus, ore, tenha experiência com o Espírito Santo, seja amigo de Jesus. Mas tem algo muito lindo também. Deus deseja que cada criança que está aqui viva todos os propósitos de Deus. Quantas crianças querem viver o propósito de Deus? Levante a mão. Amém. Agora fica um pouco difícil, porque nós pais, quando olhamos para os nossos filhos, olhamos como crianças, olhamos como adolescentes, olhamos como jovens. Mas quando Deus olha para os nossos filhos, Ele não vê só como criança, Ele não vê só como adolescente, Ele não vê só como jovens. Quando Deus olha para os nossos filhos, Deus vê aquilo que Ele pode fazer na vida dos nossos filhos e aquilo que Ele vai fazer através da vida dos nossos filhos. Nós vemos crianças, papai. Deus vê projeto. Cada criança que está aqui na igreja é um projeto de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu conheço a história de Moisés. Quem não conhece a história de Moisés, né, criança? Aquele menino, Moisés. Aquele menino que nasceu. Preste atenção. E quando Moisés nasceu, se levantou uma grande sentença contra aquela geração. A sentença foi: mate todas as crianças. Foi uma sentença. Mas Deus deu uma estratégia para a mãe de Moisés. E aqui eu quero falar para vocês, papais e mamães. Pode se levantar a sentença que for. Deus sempre vai dar estratégia para homens e mulheres de Deus. Deus sempre vai dar estratégia para mulheres e homens que têm aliança com Deus. Deus sempre vai dar estratégia. Pode se levantar a sentença que for contra a próxima geração, mas Deus sempre vai levantar uma geração de pais e mães dizendo: aqui não, na minha geração não, na minha casa não, nos meus filhos não. Se levante e guerreie esta guerra em favor da próxima geração. Mas Deus deu uma estratégia para a mãe de Moisés. Coloque Moisés num cestinho. Coloque ele na beira do rio. Coloque a irmã dele para cuidar e para ver o que vai acontecer. Todo mundo que olhava para aquele cestinho dizia: é um bebê. Todo mundo que olhava para aquele cestinho dizia: é uma criança.
Mas não, quando Deus olhava para aquele cestinho, Deus não via só um bebê. Quando Deus olhava para aquele cestinho, Deus dizia: agora é um bebê, mas um dia será o libertador de Israel. Aleluia! Nós vemos crianças, Deus vê projetos. Crianças, vocês conhecem a história de Esther? Esther, a menina órfã, que perdeu o pai e perdeu a mãe. Todo mundo que olhava para Esther dizia: olha, órfão, não tem pai, não tem mãe. Imagine, crianças, que triste. Todo mundo que olhava para Esther dizia: esta menina nem tem pai e nem tem mãe. Esther foi criada pelo seu primo. Mas preste atenção, irmãos. Um dia se levantou uma grande perseguição contra Israel. E numa conversa de Esther com seu primo, ali foi revelado o propósito de Deus na vida de Esther. Deus disse assim, através do tio de Esther: Esther, quem sabe não foi para esse tempo que tu fostes levantada. Olha que profundo, irmãos. Quando todo mundo olhava para a infância de Esther, dizia: é uma órfã. Mas quando Deus olhava para a infância de Esther, Deus dizia: agora é uma órfã, mas um dia será uma rainha. Nós vemos crianças, Deus vê projetos. Para resumir, Deus fala com Jeremias: Jeremias, eu te dei como profeta para as nações. E Jeremias diz: eu só sou uma criança, eu nem sei falar. E Deus diz assim: não diga isso, porque eu tenho um projeto contigo. E esse projeto que eu tenho contigo começou lá no ventre da tua mãe. Lá no ventre da tua mãe eu te chamei, te santifiquei e te dei como profeta para as nações. Se nós estudarmos, nós não conhecemos o nome da mãe de Jeremias. Foi um ventre anônimo, mas aquele ventre anônimo gerou um profeta para as nações. E eu quero dizer para você, irmã que está aqui, avó e mãe, o seu ventre gerou um homem de Deus e uma mulher de Deus. O seu ventre, quem sabe, gerou um pastor. O teu ventre, quem sabe, gerou um missionário. O teu ventre, quem sabe, gerou uma missionária. Porque nós vemos crianças, Deus vê projetos. Um dia, vem aqui, Jessé. Existia um homem chamado Jessé. A Bíblia fala que Jessé tinha alguns filhos, muitos filhos. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, Deus falou com Samuel. Olha que interessante. Deus disse assim para Samuel: Samuel, vem até a casa de Jessé. Fica aqui, Jessé. Vem até a casa de Jessé. E Samuel, então, foi até a casa de Jessé. Olha Samuel vindo até a casa de Jessé. Fica aqui, Samuel. Não entre ainda na casa de Jessé. E quando Deus falou com Samuel, Deus disse assim para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé. Eu amo essa expressão, irmãos. Porque Deus disse para Samuel: vai até a casa de Jessé. Porque dentro da casa de Jessé, eu, o Senhor, escolhi um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel. Que privilégio quando Deus vem até a nossa casa. Que privilégio quando Deus olha para a nossa casa e diz: dentro daquela casa, casa simples, casa humilde, casa que não tem muito recurso, mas os meus olhos olharam para aquela casa e eu escolhi um dos filhos daquela casa para um grande projeto. Você se alegra nessa noite, papai e mamãe? Você se alegra nessa noite?
Que privilégio nós temos os nossos filhos para viver os propósitos de Deus. Então, Samuel foi até a casa de Jessé. E Jessé pergunta: é de paz a sua vinda? É de paz a sua vinda? E Samuel disse: Sim, nós vamos sacrificar. Porque dentro da sua casa, Deus escolheu um dos seus filhos para ser rei de Israel. Claro que a revelação veio depois, mas nós só estamos falando aqui para as crianças entenderem. Então, Jessé diz, e chamou seus filhos, e chamou os filhos, e chamou, e o Espírito Santo dizia para Samuel: não é esse, não é esse, não é esse. E ele pergunta: acabaram esses mancebos? Acabaram seus mancebos? Então, Jessé diz: não. Não. Ainda falta um. Ainda falta um. Falta o menor. Falta o menor. Manda chamar Davi. Manda chamar Davi. E mandaram chamar Davi, e vem Davi, os nossos filhos vão viver os projetos de Deus. Os nossos filhos vão viver o projeto E quando Davi chegou, o Espírito Santo falou para Samuel: é esse? Então, ele disse: dobra o joelho aí. Dobre seus joelhos aí. Porque eu vou te ungir. Porque eu vou te ungir. Como rei de Israel. Como rei de Israel. E a unção foi derramada sobre Davi. E naquele momento, Deus deixou algo muito tremendo, dizendo: eu escolhi Jessé dentro da tua casa, um dos teus filhos, para viver os propósitos de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite, papai, mamãe, vovô, titio, titia que está aqui, cuide bem do projeto de Deus que está dentro da tua casa. Hoje é uma criança, um dia pode ser um missionário. Hoje é uma criança, um dia pode ser um pastor. Hoje é uma criança, um dia pode ser uma juíza. Hoje é uma criança, mas um dia pode ser alguém que vai exercer a autoridade nessa cidade. Obrigado, irmãos. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Os nossos filhos podem viver os propósitos de Deus na vida deles. Há uma necessidade de termos esse discernimento espiritual. Deus deseja fazer grandes obras nos nossos filhos. E para encerrar, crianças, além de você amar a palavra de Deus, além de você orar, além de você ter experiência com o Espírito Santo, além de você ser amigo de Jesus, além de você viver todo o propósito de Deus para a sua vida, não termina aqui. Deus tem um propósito eterno para os nossos filhos. Deus tem um propósito eterno para os nossos filhos. Eu queria que uma criança, uma só, viesse aqui na frente. Pode vir, ela tem coragem. Vem aqui. Deus tem um propósito eterno para os nossos filhos. Amém? E esse propósito eterno, irmãos, é a eternidade. Amém? Os nossos filhos não foram criados para povoar o inferno. Os nossos filhos estão sendo criados para povoar o céu. Há um propósito eterno para os nossos filhos. Claro, né, que nós sabemos que esse propósito eterno é algo muito tremendo. Quando ela chegar lá no céu, ela vai ter um outro nome. Como é o teu nome aqui? Melissa. Mas quando ela chegar lá no céu, ela vai ter um outro nome. Claro que lá no céu, crianças, né, aqui nessa terra, as ruas não são tão perfeitas. Na minha cidade, as ruas não são tão perfeitas. Mas lá no céu, a Bíblia diz, Melissa, que nós vamos pisar em ruas de ouro. E lá no céu, nós também vamos conhecer alguém muito especial. E nós vamos dar um abraço em alguém muito especial. E essa pessoa é Jesus. Vem, Jesus. Lá no céu, nós vamos encontrar Jesus.
Esse maior propósito do pai e de uma mãe é conduzir os nossos filhos para uma eternidade com Jesus. Lá no céu, a Melissa vai receber uma coroa. Melissa, fosses uma menina fiel na terra, agora vai receber uma coroa. E lá no céu, todos nós vamos ter a oportunidade de abraçar Jesus. Quantos querem que seus filhos abracem Jesus lá no céu? Vamos se colocar em pé em nome de Jesus.